Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de terça-feira. Especialmente hoje, eu quero ler só apenas 3 salmos com todos vocês: o 49, o 50 e o 51. E amanhã, quarta-feira, eu quero ler 9 salmos e vamos chegar lá com a graça de Deus, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, eu peço a tua direção nesta manhã, que o Senhor venha conduzir esse devocional, esse momento com o Senhor. Meu Pai, é isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns para você que está nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso. Nariz um pouco entupido, mas nós vamos lá. O 49 também é o dos filhos de Corá, os coraitas. E qual que é o propósito desse salmo? É advertir sobre a futilidade das riquezas e a inevitabilidade da morte, né? Então este salmo aqui nos liga um livro de provérbios. Então o assunto principal aqui é a transitoriedade das riquezas e a certeza da morte. Não tem para onde fugir. Um dia todos nós vamos chegar lá, né? E se tem um salmo que nós temos que ler, né? Dia a dia, e precisamos muitos de ler, é este Salmo 49. Do versículo 1 ao versículo 3, olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Ouçam isto vocês. Todos os povos escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com a sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a arca exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem os dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem? Então o salmista aqui é algo glorioso que nos liga aqui este salmo ao livro de Provérbios. Então é assim que a gente vai terminar os nossos dias. O Salmo é um livro que tem muita sabedoria, esse Salmo 49, né? Então, todos os povos, olha o que está escrito aqui, todos os povos para ouvir a sabedoria, sabedoria sobre a vida e sobre a morte. Do verso 10 ao verso 12, diz que as riquezas não podem salvar ninguém. As riquezas não vão poder salvar ninguém da morte. Quanto aos sábios, os tolos, todos vão perecer. A morte vai chegar. A Bíblia fala que, o apóstolo fala que o nosso último inimigo é a morte, né? Então, o último inimigo a ser vencido. Então, não importa se você é homem ou uma mulher, se você é rico ou o homem mais rico do mundo, não importa, né? Nós enfrentaremos a morte, nós vamos enfrentar ela. Então, aqui, esse livro aqui de Salmos é algo glorioso. Pastor, sobre a morte. Lá no livro de Hebreus, a carta de Hebreus diz que o homem compete morrer só uma vez. Então, não existe reencarnação, não existe purgatório. Cabe ao homem morrer só uma vez. Então, a Bíblia não nos dá essa condição. Então, é algo que você tem que entender. Apenas uma vez vem a morte e depois o juízo. Então, eu quero dizer que com dinheiro ou sem dinheiro, sendo sábio ou sendo tolo, todos nós vamos morrer, né? Não tem para ninguém. Então, a pessoa ela não vai reencarnar e ela não vai ter missa de sétimo dia. É uma verdade. Acabou.
Nós temos que encarar isso. O nosso último inimigo a ser batido é a morte. Aqui no versículo 5, ele fala que, do versículo 12, 13 até o 15, a redenção da alma é preciosa. E só Deus pode resgatar do poder da morte. Então, a morte é uma certeza. Assim como a morte é uma certeza, Paulo fala no livro de Coríntios 15, e em Tessalonicenses capítulo 4, que a esperança, a nossa esperança está baseada na ressurreição em Cristo Jesus. E nós cremos nisso, eu creio nisso, que na ressurreição de Cristo Jesus, eu creio que nós vamos, ressuscitar com Ele. Eu tenho a certeza absoluta disso, essa confiança. E isso daqui é muito forte mesmo. E ele termina falando para a gente não confiar nas riquezas. O verso 20, vamos ler aqui o verso 20, que diz assim, e o nariz está muito entupido, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Olha o que diz aqui o verso 20. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Então aqui o homem, mesmo sendo muito importante, muito conhecido, na verdade, não tem entendimento. É como animais que vão perecer. Então, nós vamos perecer. Não adianta. Não tem para onde correr. É bíblico. Então, vamos aqui para o Salmo 50. É algo glorioso também, né? Que fala, é de Asaf. Tem a autoria de Asaf, que foi um levita, que foi colocado como responsável da adoração da casa de Deus. E o propósito começa que o povo de Deus para a verdadeira adoração e obediência. O assunto principal aqui do Salmo 40 é a verdadeira adoração e o julgamento de Deus. Então Asaf começa aqui no Salmo 50 com a convocação solene de Deus, que brilha desde Sião. E isso daqui é algo glorioso, que o Salmo 50 diz assim, olha só, fala, ó Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente, olha só, ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. Desde Sião, olha que coisa gloriosa que diz aqui a palavra de Deus, uma convocação. Deus é o Supremo. Deus, ele vem com a tua soberania, né? Então, muitos aqui neste salmo também, Deus ele repreende quem oferece o sacrifício. Então, aqui o sacrifício eterno, olha que coisa gloriosa, né? E aqui, este ponto aqui está falando do Pentateuco, que nós lemos também lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, é o apontamento que vem do sacrifício, como deve ser oferecido, né? Os profetas, principalmente os profetas menores, eles vão trazer com clareza aqui, com palavras proféticas, que Deus, ele olha para o coração, né? Várias e várias vezes que eles ofereciam a Deus eram sacrifícios rejeitados. Eles ofereciam sacrifícios, e Deus rejeitava aqueles sacrifícios. Por que Deus ele rejeitava aqueles sacrifícios? Porque Deus ele rejeitava a vida. E quando Deus ele rejeita a sua conduta, a sua vida, ele também rejeita o seu sacrifício. Olha só que coisa gloriosa. Por isso que a Bíblia aqui nos ensina que Deus está olhando o nosso coração. Porque se ele se agradar da sua vida, ele vai se agradar da sua oferta. Então eu posso louvar a Deus, eu posso cantar uma canção, os meus lábios vão declarar algo, mas se o meu coração está longe, já era. Então eles iam, ofereciam sacrifício,
mas Deus não aceitava aquele sacrifício. Por quê? Deus não aceitava a vida. A nossa vida tem que estar alinhada com Deus. Isso é muito forte. Então, Deus, ele rejeitou o sacrifício de Caim. Por que que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Porque Deus não aceitou a conduta, a vida dele. Então, aqui, para Deus aceitar a sua oferta, ele tem que aceitar a sua vida. Então, não tem como você desassociar a oferta com a sua vida. Não tem como. Se Deus aceitar a sua vida, ele também vai aceitar a sua oferta. E quando ele aceita a sua oferta, é porque você colocou a sua vida no altar de Deus. E isso é algo muito forte. Então, guarda isso. Quando Deus rejeita a sua oferta, é porque ele rejeitou a sua vida. Então, nós temos que colocar a nossa vida no altar. Nós temos que se entregar no altar. Então, Asaf traz este ensino para todos nós. É algo glorioso. Os ímpios que vivem na hipocrisia. O que é uma hipocrisia? É eu falar aquilo que eu não estou vivendo. Eu falo para as pessoas, eu ensino as pessoas, mas não é isso que eu estou fazendo. Deus, ele não aceita a hipocrisia. E diga-se passagem, tem muita gente hipócrita. Nós temos que viver uma fé verdadeira. Nós temos que crer na salvação. Nós temos que crer na ação da graça do nosso Deus. Então, é isso que Deus espera de todos nós. Vamos aqui para o Salmo 41. É muito forte também esse salmo aqui. Davi, da autoria de Davi, ele escreve quando o profeta Natan foi enviado por Deus para ir até o palácio para confrontar o pecado de Davi com Betseba, né? Então, e o assassinato de Urias. Então, esse salmo aqui é um salmo de arrependimento. O seu propósito principal é pedir perdão a Deus e purificação dos seus pecados. Então, é um salmo que nós temos que ler muito, que fala aqui do pecado de adultério, da mentira, do assassinato, do seu pecado. Então, isso é algo que nós temos que analisar. Então, aqui a palavra de Deus, ele fala que Davi ele subiu ali no seu palácio, né? E ficou olhando a casa do vizinho. E ali, através da cobiça, ele caiu com Betseba, olhando, desejando. Ele olhou, ele desejou e ele adulterou. Começa na visão. Tome muito cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está cobiçando. Assim que começou a queda de Davi, ele foi, subiu no terraço e começou a desejar aquela mulher, né? Um abismo, ele chama o outro. Um abismo chama o outro. Então, o assunto principal aqui é de arrependimento sincero. Nós temos que se arrepender, buscar restauração. Talvez você esteja igual Davi, quando escreveu aqui o Salmo 51, quando ele escondeu o pecado. Então, quando nós escondemos os nossos pecados, os nossos ossos vão se envelhecendo. Então, é preciso de arrependimento. O Salmo 51 aqui é algo glorioso. Ele confessa, ele reconhece, ele confia no Deus de Israel. Ele se arrepende, né? E isso aqui como se fosse o filho pródigo, né? Que se arrependeu e voltou para a casa do pai. E isso aqui, o Salmo, ele começa assim, o 51. Olha só que coisa gloriosa. Vamos lá, vamos na fé. Quem está aí, dê um glória a Deus. Pastor, estou nesta manhã firme e forte. Isso. Firme e forte na fé. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa, de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti
Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Então Davi, ele estava aqui com o coração quebrantado. Davi, ele estava aqui se arrependendo. Então Deus não rejeita uma oração. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Se eu se arrepender, né? Se eu confessar o meu pecado, como diz as Escrituras Sagradas, quando você confessa, aquele peso ele sai, aquela condenação ele sai, e nós encontramos aí e achamos o perdão de Deus. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. É muito forte, ele restaura. Então nós temos que ter isso, este coração quebrantado, o caminho do arrependimento, o caminho da entrega, né? Então aqui ele não permaneceu no pecado, mas ele se voltou para Deus. Por isso que a Bíblia fala o segundo coração de Deus. Quando ele foi confrontado, quando ele foi repreendido, ali ele se inclinou, ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Então, ele continua aqui, ó Deus, me ensina, afasta de mim as minhas transgressões. Eu quero viver o seu caminho. Ó Deus, vem sobre a minha vida. Então, aqui Davi, ele estava rasgando o seu coração. Olha que coisa gloriosa. Então, nós temos que deixar os nossos pecados, nós temos que se arrepender, nós temos que ter o coração quebrantado. E o salmista conclui aqui esse salmo que nós não somos um homem perfeito. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas. Ele errou, mas também ele se voltou para Deus de todo o coração. Então, santo não é aquele que nunca, pastor, eu nunca erro. Guarda isso, santo não é aquele que nunca se suja, que nunca erra, mas é o que sempre está ali aos pés do Senhor Jesus, pedindo para Deus lavar ele. Ó Deus, me perdoa, me perdoa. Então, guarda isso, não precisa nem escrever, mas guarda isso. O santo não é aquele que nunca se suja, mas é o que sempre se arrepende e que se lança aos pés do Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. Hoje eu vou ler 3 salmos, devido a que esse nariz muito tupido, mas nós vamos chegar nessa missão, nós vamos chegar lá. Hoje, terça-feira, eu quero me preparar, daqui a pouco, a corrente das correntes, a campanha das campanhas, no mês de Ezequias, e você é meu convidado especial. Avenida Guapira, 815, às 19h30, no Tucuruvi. Eu aguardo por todos vocês. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até mais.